Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para começar a falar de ação de impugnação de registro de candidatura à AIRC, como a gente colocou aqui no bloco anterior. E olha só, queridos, esse material que eu peguei para vocês é um material muito bacana, diretamente da Escola Judicial Eleitoral do TSE. Só que, como o nosso escopo aqui é concurso, eu fiz algumas adaptações, eu tirei algumas partes que eu entendo que não são relevantes, já que na Escola Judicial Eleitoral, o escopo é você trabalhar, por exemplo, o AIRC de ponta a ponta com todos os detalhes possíveis. E nós não precisamos disso tudo para fim de concurso. A verdade é essa. Então, agradecemos aí à Escola Judicial Eleitoral do TSE por ter disponibilizado esse material. Está excepcional, mas como eu disse, está detalhado até demais. Então, eu tirei algumas coisas, coloquei algumas outras referências que eu acho que são relevantes. Mas toda a base, inclusive eu citei a fonte aí do link, eu não tiraria um material sem citar a fonte, é da Escola Judicial Eleitoral, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui de alguns tópicos e aí eu vou marcando aqui no quadro que eu quero que esquematize para vocês. Porque lembrando o nosso processo pedagógico, você tem o material, mas é sempre importante a gente fazer o nosso fluxo com as nossas informações, com a nossa caneta, com a nossa letra, para que a gente possa lembrar disso melhor na hora da prova. Então o material começa falando assim, ó. A ação de impugnação de registro de candidatura é um instrumento processual que busca pedir um indeferimento do registro do requerimento de candidatura de determinado candidato, né? Então a gente vai trabalhar só com esse conceito. Então, por exemplo, tem também do DRAP, que é do partido político, mas a gente não vai falar disso aqui, tá? Mas não tem DRAP também? Tem, mas não vamos falar disso. Vamos falar apenas de impugnação ao requerimento de registro de candidatura de determinado candidato. Eu entendo que para a nossa prova o escopo é esse. Então, a ação de impugnação de candidatura busca pedir o indeferimento do requerimento de registro de candidatura de determinado candidato. Então vamos lá, vamos botar aqui. Busca pedir o indeferimento do RRC. O que é o RRC? Requerimento de registro de candidatura, né? De determinado candidato. Beleza. Tá. E aí depois fala assim, ó, quando alguma AIRC é proposta, o termo usado pela imprensa na linguagem comum é se de determinado candidato foi impugnado, né? Até porque o nome da ação é ação de impugnação de registro de candidatura. E aí, normalmente essas impugnações ocorrem porque, gente, falta alguma condição de elegibilidade, alguma condição de registrabilidade ou por a causa de incidência de alguma inelegibilidade. Então, vamos lá. O escopo da ação. Vamos lá. Falta de condição de elegibilidade, de condição de estabilidade ou incidência de inelegibilidade. Pela falta. Vamos lá. De condição de elegibilidade. Por falta de condição de registrabilidade. Não, deixa eu botar. Condições de elegibilidade, por exemplo, aquelas previstas no texto constitucional. Condições de registrabilidade são aquelas necessárias para o registro da candidatura, né? E por último, ou incidência de causa de inelegibilidade. Ou por incidência de causa de inelegibilidade. Então vamos lá, gente. Devagarinho. Para que eu uso a AIRC, né? Para pedir o indeferimento do requerimento de registro de candidatura de determinado candidato.
E o escopo da ação, o alvo, o objeto da ação, a falta de condição de elegibilidade, de registrabilidade ou incidência de uma causa de inelegibilidade. Beleza? Vamos seguindo. Aí depois fala assim, ó. Previsão da IRC, né? A IRC está prevista ali no artigo 3º e seguinte da Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, que é a nossa base de estudo até aqui. E a gente pode buscar algumas referências também na Lei das Eleições e também no Código Eleitoral, mas na verdade o meu escopo aqui de tratamento vai ser a Lei Complementar 6490 e a Resolução 23609 de 2019, tá? Então vai ser a Lei Complementar 6490 e a Resolução 23609 de 2019, são as duas normas que a gente vai trabalhar aqui que eu entendo que são as relevantes para a nossa prova. Aí vamos lá. Prazo para apresentação da IRC no que tange ao termo inicial. Dá uma lida comigo no artigo 3º da Lei Complementar 64. Ele fala assim: cabe a qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Então, ou seja, eu começo a contar o prazo com a publicação do edital ou com relação aos pedidos de registro de candidatura. Publico esse edital, nasce o prazo de 5 dias para impugnação. E quem é que pode impugnar? Pode impugnar candidato, partido político, coligação ou Ministério Público. Tá, e o prazo final vai ser de 5 dias, é claro. Só que aqui tem um detalhe. Um detalhe que é importante a gente observar, já vou anotar tudo aqui, tá, gente? Lá no artigo 16. Porque ele pode perguntar para você, tá, mas como é que conta esse prazo? Esse prazo ele conta em dias úteis? Ou esse prazo conta de forma corrida? Isso é uma pergunta bem relevante para fins de prova, sabe por quê? Porque tem previsão disso no artigo 16 da Lei Complementar 64, olha só o que fala. Os prazos a que se refere o artigo 3º e seguinte dessa lei complementar são, olha agora, peremptórios e contínuos. E correm em secretaria e cartório e a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não suspendem nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, ele pode falar para você que o prazo é de 5 dias, da publicação do edital, mas sendo contado apenas em dias úteis. Vai estar errado. Deu para entender aqui? Então, vamos juntar agora essas informações. Vamos botar aqui, ó. Termo inicial. Cinco dias. Termo inicial. 5 dias. Vamos lá. Da publicação do edital. Cinco dias. Da publicação do edital. Com relação dos pedidos de registro de candidatura. Que edital é esse aqui? Com os pedidos de registro. Com os pedidos de registro de candidatura. E aqui é importante destacar, esses 5 dias... Como é que eu vou fazer a contagem desse prazo? Então, vou botar aqui 5 dias, setinha. Como é que fica a contagem desse prazo? Vamos lá. Os prazos são peremptórios e contínuos. Peremptórios e contínuos. Então, e aí qual é a pegadinha que pode rolar aqui? Ele vai falar para você bonitão, que o termo inicial é com a publicação do edital, né? 5 dias da publicação do edital com os pedidos de registro de candidatura, e vai falar para você que a contagem, por exemplo, é feita em dias úteis. Está errado, beleza? Os prazos são peremptórios e contínuos. E não suspende sábado, domingo ou feriado, beleza? Tá. E aí eu quero aproveitar e acrescentar aqui para a gente fechar nisso, que é a súmula 49 do TSE, que ela fala assim, ó, o prazo de 5 dias previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64, tá aqui,
Para o Ministério Público impugnar o registro, inicia-se com a publicação do edital. Caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal. Por quê, gente? Vamos lá. O Ministério Público tem a prerrogativa, na sua legislação, de ser intimado de forma pessoal. Então, em tese, o prazo não correria para ele dar publicação do edital. Correria apenas quando ele fosse intimado pessoalmente. Mas é isso que a súmula 49 do TSE está falando para a gente? Não. Então, o que é importante destacar aqui também? Esses 5 dias, tá? Contagem. E para o MP. Mesma forma. Ou seja, aqui não conta aqui se excepciona, falando melhor. Aqui vou botar assim. Não. Ou seja, configura exceção. A regra. Configura exceção à regra de intimação pessoal. Vamos lá, gente. Vamos dar uma revisada nesse quadro. Já tem bastante coisa pra gente falar aí. Então, vou sair aqui para vocês printarem o quadro. Vamos lá. Então, primeira informação aqui em cima. Ação de impugnação de registro de candidatura. Busca pedir o quê, gente? O indeferimento do requerimento de registro de candidatura de determinado candidato. Mais uma vez. A ação de impugnação de registro de candidatura busca pedir o quê, gente? O indeferimento do requerimento de registro de candidatura de determinado candidato. Qual é o escopo? O que eu vou alegar nessa ação? Eu vou alegar falta de condição de elegibilidade, falta de condição de registrabilidade ou incidência de alguma causa de inelegibilidade. Vamos falar de novo? Vamos lá. Nessa ação eu vou alegar falta de condição de elegibilidade, falta de condição de registrabilidade ou incidência de alguma causa de inelegibilidade. Qual vai ser o termo inicial? 5 dias da publicação do edital. Então, publicou o edital, eu conto o prazo de 5 dias. Que edital é esse? O edital com os pedidos de registro de candidatura. Como é que vai ser a contagem desse prazo, gente? Vai ser em dias úteis? Não, os prazos são o quê? Peremptórios e contínuos. E também para o MP? Eu vou contar o prazo para o MP também da publicação do edital? Sim, da mesma forma. Ou seja, nesse caso, configura uma exceção à regra de sua intimação pessoal. Vamos revisar mais uma vez? Vamos lá. Ação de impugnação de registro de candidatura busca pedir o quê, gente? O indeferimento do requerimento de registro de candidatura de determinado candidato. O que eu posso alegar nessa ação? Falta de condição de elegibilidade, falta de condição de registrabilidade ou incidência de causa de inelegibilidade. Qual vai ser o termo inicial? 5 dias da publicação do edital, com os pedidos de registro de candidatura. Como é que vai ser a contagem desse prazo? Prazo peremptório e contínuo. E para o MP, mesma forma, ou seja, para o MP também conta da publicação do edital. Configura exceção à regra de sua intimação pessoal. Juntos até aqui, gente? Bem tranquilo? Acredito que sim, né? Então vamos lá, vamos seguir e vamos montar mais um quadro aí. Tá. A gente já falou quanto é o cabimento. Olha só, tem uma informação bem importante aqui. Então, quando é que é cabível a ação de impugnação de candidatura? Quando faltar condição de elegibilidade, condição de registrabilidade, alguma causa de inelegibilidade. Olha essa informação importante ali, ó. A AIRC não é ação cabível para apuração de abusos. Quando eu falar apuração de abusos, eu tenho que adotar outros instrumentos. Falei em abuso, você vai pensar inicialmente em o quê? Ação de investigação judicial eleitoral. Pode ser que a gente pense também na ação de investigação, na ação de impugnação de mandato eletivo, na AIME.
Mas falou abuso, sai do âmbito da IRC. Aí você vai para outros instrumentos, como, por exemplo, a ação de investigação judicial eleitoral, tá? Então, vamos lá. A IRC. Vamos botar aqui, ó. Cabe para apuração de abusos? Não. Vou até botar em vermelho aqui, ó. Então, no caso de abusos, se eu falar abuso, por exemplo, ação de investigação judicial eleitoral, para que a gente vai detalhar mais à frente. Mas abuso não é o escopo de você analisar numa ação de impugnação de registro de candidatura, tá? Essa aqui já é uma dica boa também para fim de prova. A questão da legitimidade, que a gente precisa destacar agora, nos termos do artigo 3º, então vamos lá, texto, o que está falando aí? Quem tem legitimidade ativa para propor a IRC, ou seja, quem pode ajuizar essa ação? Candidato, partido político, mas olha o detalhe aqui, ó, se não tiver coligado, coligações e o Ministério Público Eleitoral. Mas olha só, perceba, quando você lê o artigo 3º, ele fala assim, ó, caberá a qualquer candidato, partido político, coligação ou MP, no prazo de 5 dias contado da publicação do pedido de registro de candidato. Então, eu vou fazer uma coisa aqui para você entender bonitinho que eu vou falar para você aqui, ó. Vou botar assim, ó, legitimidade ativa. Vamos lá. Candidato, partido político, coligação MP. Coligação ou Ministério Público. Só que aí a gente vai fazer o acréscimo, e aí eu vou colocar de azul, inclusive, falando assim, ó, partido político se não estiver coligado. Mas por que eu estou colocando em azul? Para você saber que isso não está no texto expresso. Mas uma questão de prova pode tranquilamente perguntar isso. Partido político, inclusive coligado, ele está te cobrando esse conhecimento. Mas vamos entender direitinho o que significa isso aqui. Tá? Então vamos lá. Olha só. Aí as observações relevantes aqui. Primeiro, ó, não é necessário que o candidato impugnante dispute o mesmo cargo que o candidato impugnado. Por exemplo, um candidato ao cargo de vereador é parte legítima para impugnar o pedido de registro de candidato a prefeito e vice-prefeito. Então vamos lá. Primeira observação aqui, no que tange a candidato. Vou botar aqui, ó. O impugnante precisa disputar o mesmo cargo do impugnado? Não. O impugnante precisa disputar o mesmo cargo? O impugnante precisa disputar o mesmo cargo, gente? Sim ou não? Não. Beleza? Então, um candidato a vereador poderia impugnar um pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito e vice-prefeito. Aí, olha agora o próximo. Em regra, os partidos políticos coligados não podem propor a IRC isoladamente. Entretanto, os partidos políticos são legitimados para propor a ação de impugnação ao registro de candidatura, exceto no sistema majoritário quando eles estiverem coligados. Aí vamos entender. Por que está falando exceto do sistema majoritário quando estiverem coligados, gente? Porque hoje, 2024, só cabe formação de coligação para as eleições majoritárias e estão vedadas as coligações para as eleições proporcionais. Nós já estudamos isso ao longo do curso, certo? Então, de novo, ó, os partidos políticos são legitimados para propor a IRC, exceto no sistema majoritário,
quando estiverem coligados, pois todos os partidos estarão isolados quanto ao pleito proporcional. Deu para entender aqui? De boa? Vou ler mais uma vez. Partidos políticos são legitimados para propor a IRC, exceto no sistema majoritário, quando estiverem coligados, pois todos os partidos estarão isolados quanto ao pleito proporcional. No proporcional não tem como mais coligar, só no majoritário. Aí vamos lá. Nesse sentido, decide mais aqui. Conforme o entendimento do TSE, ainda que esteja coligado na chapa majoritária, olha aqui, ó, o partido terá legitimidade para apresentar isoladamente uma IRC em face de candidatos inscritos em vaga do sistema proporcional. Cara, aqui já seria uma questão mais alto nível. Ah, Sobral, tá difícil, vou botar no quadro, você vai entender. Exemplificando, ó, partido A, e o próprio material dá o exemplo, ó, partido A encontra-se coligado na majoritária com os partidos B, C e D, formando a coligação ABCD. Por força de lei, todos aparecem isolados para disputa no cargo do sistema proporcional. Para propor a IRC em face da candidata concorrente ao cargo de prefeita, o partido A não tem legitimidade para agir isoladamente. Apenas a coligação ABCD terá legitimidade. Seguindo ali, ó. Já para propor a IRC em face do candidato Y, que disputa o cargo de vereador, qualquer partido adversário, pois que todos estão isolados na proporcional, terá legitimidade de fazê-lo. Vamos lá, vamos devagar aqui, ó. Vamos botar assim um exemplo aqui, ó. Eleições municipais. Exemplo. E aí, eleições municipais, você tem a coligação ABCD. Considerando que a ABCD é um partido, né? E você tem aqui, sei lá, o partido A, o partido B, o partido C. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, peraí. E você tem aqui o partido A, o partido B, o partido C, você tem o partido D, e você tem outros partidos aqui, né? Vou botar aqui, reticênciazinhas aqui, tá? Então, para falar que tem outros partidos aqui. E aí, vamos olhar aqui. Nessas eleições municipais, você vai ter candidatos a prefeito e vice e candidatos a vereador. Vamos lá. Vamos olhar para a ótica aqui, ó, do partido A. O partido A, que na eleição majoritária aqui, ó, tem uma coligação ABCD que só pode ser aqui. Porque é vedada a coligação em eleição proporcional, gente. O partido A, ele pode ajuizar a IRC em face de... Peraí, deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Em face de candidato a prefeito? Vamos lá, gente. Esquece o material, olha para cá agora. Vamos ver se você entendeu. O partido A pode usar uma IRC em face de candidato a prefeito, gente? Sim ou não? A resposta é não. Né? Porque na eleição majoritária, só quem poderia? Só a coligação. Só a coligação ABCD. Beleza? Agora, o partido A, gente, ele pode, vamos lá, ajuizar a IRC. Fiquei sem espaço aqui. Deixa eu botar para cá. Ajuizar. Tô na tela? Tô. Ajuizar a IRC em face de
candidato a vereador do partido Z. E aí, gente? Sim ou não? Sim. Nesse caso, sim. Então, deu para entender? De boa? Então, ó, por que a gente falou aqui, ó, partido político se não estiver coligado? Perceba, gente, vamos lá, vamos entender os dois níveis de questão aqui. Uma primeira questão, mais simples, textinho de lei, é perguntar assim: quem tem legitimidade ativa para ajuizar a IRC? O que está em preto. Texto de lei, artigo, texto de lei. Aí a questão vai falar, candidato, partido político, coligação, MP. Se a questão trouxer essa pimentinha, esse salzinho, falando assim, partido político, legitimidade ativa para ajuizar a IRC, coligado. Ih, aí tu tem que olhar com calma. Aí essas são as informações a mais que eu estou dando para você aqui. Aí você vai olhar se ele está coligado e vai olhar para a eleição majoritária, onde é possível ter a coligação, e vai olhar para a eleição proporcional, onde não é possível ter coligação. Gente, se o partido coligou na majoritária, quem é que pode impugnar a candidatura na eleição majoritária? A coligação. Então, o partido sozinho vai poder impugnar? Não. Agora, o partido A, que está coligado na eleição majoritária e não está na eleição proporcional, porque é impossível juridicamente hoje, não é mais possível coligação na eleição proporcional, ele, mesmo coligado lá na majoritária, mas na proporcional, ele está agindo isoladamente. Então, ele pode ajuizar uma ação em fase do candidato a vereador do partido Z? Pode. Entendido, gente? Então, vou sair aqui. Vamos revisar esse quadro e depois vamos revisar os dois quadros e a gente encerra esse encontro. Posso utilizar a IRC, gente, para apurar abusos? Não. Não. Abuso a gente vai usar em outros lugares. Por exemplo, na ação de investigação judicial eleitoral. Quem tem legitimidade ativa para ajuizar uma IRC? Texto, candidato, partido, coligação, MP. Vamos de novo. Quem tem legitimidade para ajuizar a IRC? Fala, candidato, partido, coligação, MP. No caso de candidato, o impugnante precisa disputar o mesmo cargo do impugnado? Não. Então, o candidato a vereador pode impugnar o candidato a prefeito? Pode. A história do partido político se não estiver coligado. O que significa isso? Ora, estou nas eleições municipais, tem uma coligação ABCD e tem os partidos da eleição. Candidato a chefe executivo, eleição majoritária. Candidato ao legislativo municipal, eleição proporcional, como já falamos aqui ao longo do curso. Certo? O partido A, que está coligado à eleição majoritária, pode ajuizar uma IRC em fase de candidato a prefeito? Não. Porque como ele está coligado, somente quem pode ajuizar? Só a coligação ABCD. Ora, mas esse mesmo partido, que nas eleições proporcionais está agindo de forma isolada, logo pode ajuizar a IRC em fase de candidato a vereador do partido Z? Pode. Queridos, vamos revisar tudo? Pega o teu primeiro quadro aí, vamos lá. Vou pegar aqui e vou acompanhar com você. Agora a gente vai fazer a revisão de tudo que a gente falou até agora. A IRC, gente, vamos lá. Busca pedir o quê? O indeferimento do requerimento de registro de candidatura de determinado candidato. Mais uma vez, busca pedir o quê? O indeferimento do requerimento de registro de candidatura de determinado candidato. O que eu posso discutir nessa ação? 3 coisinhas. A falta de condição de elegibilidade, a falta de condição de registrabilidade ou a incidência de alguma causa de inelegibilidade. Qual vai ser o termo inicial? A publicação do edital com os pedidos de registro de candidatura. E qual vai ser o prazo? 5 dias. E esse prazo conta em dias úteis. Conta? Não! Os prazos são peremptórios e contínuos. E no caso do Ministério Público, depende da sua intimação pessoal. Não depende da intimação pessoal. Nesse caso, você excepciona a regra. Para o Ministério Público também você conta da publicação do edital. Beleza? Olhou para cá agora? Posso utilizar a IRC para apuração de abuso, gente? Não. Farei abuso, penso, por exemplo, a ação de investigação judicial eleitoral que veremos mais à frente. Legitimidade ativa, texto da lei fala, candidato, partido político, coligação, Ministério Público. De novo, texto da lei, candidato, partido político, coligação, Ministério Público. No que tange a candidato, gente, o impugnante precisa disputar o mesmo cargo? Não. Partido político, informação extra, se não estiver coligado.
E aí demos o exemplo das eleições municipais. Você tem eleição majoritária, prefeito e vice, e eleição proporcional de vereador. 4 partidos fizeram uma coligação para eleição majoritária, A, B, C, D. Logo, o partido A pode ajuizar uma IRC em fase determinada do candidato a prefeito? Não, só a coligação ABCD. Mas isso não impede o partido A de ajuizar uma IRC em fase do candidato a vereador do partido Z, porque nas eleições proporcionais ele está atuando de forma isolada. Beleza, queridos? Vamos dar uma pausa, a gente já volta para dar continuidade.